Fala TCcinho, tudo bom com você? Eu quero te mostrar no vídeo de hoje um pouco sobre a pós-produção de imagens no Photoshop. Quando a gente cria as imagens renderizadas para o nosso projeto do nosso TCC de Arquitetura e Urbanismo, é muito comum que a gente precise abrir aqui o Photoshop para dar uma melhorada. Porque nem sempre a gente vai conseguir colocar tudo o que a gente imagina, colocar tudo o que a gente quer ali do projeto na hora de criar o render. Às vezes demora muito para criar essa imagem e às vezes você não tem aquela habilidade no programa mesmo, né? Independente de utilizar o Lumion, o Corona, o V-Ray, não sei qual programa que você utiliza para renderizar, mas utilizar o Photoshop para melhorar essa imagem é uma coisa muito comum e é isso que eu quero te mostrar um pouco aqui do meu processo de edição das imagens no Photoshop, de melhorar essas imagens no Photoshop, tá bom? Então para isso você vai precisar utilizar aqui o Photoshop, né, esse programa maravilhoso para edição de imagens. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como você faz para editar o céu dessas imagens, porque nem sempre quando você renderiza fica aquele céu com uma qualidade tão legal, com uma qualidade tão interessante. E claro, saiu uma atualização do Photoshop nessa versão 2021 que foi muito legal, que foi muito interessante, que dá pra a gente substituir esse céu de uma forma super rápida, fácil e deixa uma qualidade incrível. No vídeo eu quero te mostrar aqui como é que a gente fazia antes, né? Como era o meu processo anterior dessa edição, que você pode fazer aí também, não tem problema não, se você quiser fazer desse primeiro jeito que eu vou te mostrar. Mas eu vou te mostrar uma segunda forma, que é essa atualização, que é essa forma mais recente, justamente para te dar esse repertório no Photoshop, para te dar toda essa habilidade de como você pode fazer para editar. Então, se prepara para anotar que tem muito conteúdo interessante nesse vídeo, tá? Eu vou começar aqui a compartilhar minha tela, vamos lá. E aí eu tenho aqui, ó, isso é uma imagem, tá, renderizada. Aqui eu renderizei essa imagem no Corona, que é o programa que eu utilizo para criar as minhas imagens. Mas repito, você poderia ter utilizado essa imagem em todo e qualquer programa que cria imagem, não tem problema nenhum, não precisa ser só imagem feita no Corona, só imagem feita no Render, não. Tá? Eu até acho muito interessante que os meus alunos utilizem o Lumion, por exemplo, para criar as imagens, porque é mais rápido. E a gente sabe que em um TCC de arquitetura, o que a gente precisa é de velocidade e qualidade, as duas coisas associadas aí para poder desenvolver aqui os nossos projetos. E aí quando eu tenho aqui, ó, essa minha imagem, eu tenho a minha imagem mesmo, que está como aqui como plano de fundo no Photoshop, eu já abri essa imagem no PS. E aí eu tenho aqui, ó, um canal de alfa, tá? Esse canal de alfa é muito comum de a gente gerar, né, nos programas que renderizam, que é justamente para que a gente consiga selecionar esse céu de uma forma muito mais rápida, tá? Se você não sabe o que é esse canal de alfa, dá uma procurada aí na internet, canal alfa de um render, que você vai achar super fácil, mas aqui é tranquilo, é só para realmente ter essa separação do que é o background, do que é o fundo e do que é a nossa modelagem que foi renderizada, tá? Tudo que está de preto é o nosso background aqui, é o fundo, o céu e tudo mais, e tudo que está branco é o nosso render, olha só, a nossa modelagem, que é a grama, aqui o piso, isso tudo é modelagem, né, que virou aí parte do nosso render. E aí vamos lá, eu tenho aqui o meu render, eu tenho aqui as minhas camadas, e eu vou começar a trabalhar aqui com elas para poder dar uma editada. Antigamente, quando a gente não tinha essa versão do Photoshop, essa edição do Photoshop, olha o que é que eu fazia, vamos lá. Eu vinha aqui na internet normal, vou abrir aqui uma aba do navegador, e aí eu pesquisava em alguns sites. Tem o Mr. Cutout, que é muito bom, que é muito interessante. Eu vou abrir logo todos. Tem o Textures.com, gosto muito de usar. Textures.com, e tem também o HDRI. Boa. Olha só. Primeiro site, Mr. Cutout. Eu uso muito esse site para pegar não só céu, né? Esse vídeo de hoje é sobre céu, edição de céu e tudo mais. Mas, cara, ele é um site que tem pessoas e vegetação muito interessante, veículos também, objetos são legais também, mas principalmente pessoa e vegetação, por isso que são os principais aqui na telinha, tá vendo? Ele tem também céu, que a gente vai clicar aqui, ó, mas, repito, eu uso para principalmente pessoas e vegetação esse site, mas os céus são bons, são interessantes. E o que eu gosto desse site é que ele é muito filtrável. Eu não sei se essa palavra existe, filtrável, mas tudo bem. É um site que a gente pode filtrar aqui, ó, se quer um céu de
dia, tá? Aqui, ó, bonitão, ou se quer um céu mais nublado, né, com chuva. Aí é legal, é interessante porque dá pra gente utilizar esse filtro e a gente tem essas opções. O Textures.com ele é um site de texturas, né? Ele tem textura para render, tem material para render, ele tem uma série de opções que são interessantes para a gente utilizar. Eu vou colocar aqui, ó, para pesquisar, e eu vou colocar aqui, ó, Skies. Certo? A maioria desses sites são em inglês para a gente pesquisar. E aí, olha só, a gente acha aqui várias opções de céu, bonitão, ó, eles são gigantescos, 8K. Agora, tanto nesse primeiro como nesse segundo site, no Mr. Cutout e no Textures.com, você precisa fazer um cadastro, você precisa registrar um e-mail, fazer um login com o e-mail para poder baixar essas texturas, e tem um limite diário de download gratuito, mas dá para você baixar, dá para você utilizar sim de forma gratuita, não precisa pagar, a não ser que você baixe muita coisa por dia aí sim você precisaria pagar. Mas bom, a gente poderia fazer o download aqui ou poderia fazer no HDRI Heaven. Eu gosto muito do HDRI porque tanto dá para a gente utilizar esses backgrounds, esses fundos para renderizar esse céu no V-Ray, no Corona, no Lumion não, porque no Lumion, a não ser que você bote lá, mas é um pouco mais complicado. No Lumion ele já tem lá os céus reais do Lumion que pode ser utilizado, né? Mas se a gente clica aqui, ó, em HDRIs, para fechar aqui, tá em inglês também, tá? Mas ele tem as opções aqui de HDRI que a gente pode baixar, que a gente pode utilizar. Ele também é cheio de categorias, cheio de filtro. Mas eu vou clicar nesse aqui, ó, tá de dia, tá bonitinho, dá pra gente utilizar. E aí eu vou clicar nele aqui pra gente ver. O que é legal desse site HDRI Heaven é justamente o que eu te falei, que a gente pode usar esse céu tanto para renderizar como para editar lá no Photoshop. Porque esse tipo HDRI é um tipo de imagem que serve, né, lá para utilizar na hora de renderizar ou abrir no Photoshop e editar no Photoshop, que ele entende como imagem e é bem legal de a gente utilizar. Então vamos lá, eu vou baixar aqui esse céu como se fosse 2K, tá? Que ele tem esse tamanho livre aqui, você pode baixar qualquer um, ó, ele é CC Zero, que é justamente gratuito, né? A licença dele, qualquer pessoa pode baixar e utilizar. Eu baixei de 2K aqui para não ficar tão pesado lá na nossa edição. E aí olha só, o que é que eu costumo fazer na hora de colocar esse céu para poder dar tudo certinho aqui e a gente conseguir fazer os encaixes adequados. Vamos lá. Eu te falei que eu tenho aqui no meu Photoshop, voltando para ele, o meu plano de fundo, né, que é o meu render aqui embaixo, que eu posso até deixá-lo como plano de fundo, não precisa desbloquear nem fazer nada do tipo não. E eu posso também colocar para exibir aqui o nosso canal de alfa, né? Olha ele aqui, está sendo exibido. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar a minha varinha mágica, tá bom? Peguei a varinha mágica, vou colocar uma tolerância aqui de 50 mais ou menos e vou desabilitar o adjacente, desmarcar, deixar essa caixinha assim, ó, sem ser com V, né? Deixar desmarcado. E vou clicar aqui na parte preta. Cliquei na parte preta. Show de bola! Quando eu clico na parte preta, o que é que acontece? A gente tem aqui toda essa minha parte preta selecionada, justamente porque eu desmarquei esse adjacente. Olha só que coisa louca, se eu tivesse deixado o adjacente marcado, vou dar um Ctrl D para tirar a seleção, só para você entender. Se eu deixasse o adjacente marcado, quando eu seleciono, tá vendo que a seleção do Photoshop foi em uma parte muito pequena. Agora, quando eu desmarco e faço a seleção, cara, ele selecionou não só aquela parte preta dali, ó, mas selecionou toda a parte preta do meu canal alfa inteiro. O que é que acontece? Ele vai selecionar todos os pixels pretos, né, que estão dentro dessa tolerância de 50, mas que estão na tela inteira, ou seja, não são só os que estão adjacentes, não são só os que estão perto. Então assim, por isso que eu peguei a varinha mágica, usei essa configuração e selecionei, e agora eu posso tirar a visualização. É massa que a seleção ela vai continuar ali, ó, funcionando. Essa seleção ela só vai deixar de existir se eu pedir para ela sair daqui da minha tela. E aí o que é que eu vou fazer agora com ela? Eu vou vir aqui, ó, vou criar um novo grupo, você vai entender. Eu vou até chamar esse grupo de céu
beleza? Tá aqui o meu grupo do céu, beleza? E aí nesse grupo do céu eu vou criar aqui uma máscara. Ele tá vendo que o grupo tá aqui selecionado, aí eu clico aqui embaixo, ó. É porque minha telinha vai esconder, mas deixa eu mudar aqui de lado. Eu vou selecionar aqui o grupo, eu vou vir aqui embaixo e vou criar uma máscara nessa opção aqui. Pronto, criei aqui a máscara do céu, tá vendo? Vitor, eu não tô vendo nada, tô vendo diferença nenhuma nisso, mas você vai ver agora. Olha só, eu vou vir aqui, eu vou abrir aqui o meu grupo, já tá aberto, beleza? E vou puxar lá a minha textura aqui, a minha imagem que eu acabei de baixar, né? Que é essa imagem aqui, ó. Eu vou baixá-la e vou arrastar aqui pra dentro da minha tela, beleza? Só puxei o arquivo e arrastei aqui pra dentro da tela, sem segredo nenhum. Quando eu arrastei ele pra cá, ó, eu vou aumentar aqui para poder caber. Talvez fosse melhor até ter baixado um tamanho maior para essa qualidade do arquivo ficar melhor. Mas não tem problema não, aqui só para mostrar para vocês vai ser bem mais tranquilo de a gente visualizar. E aí eu vou encaixar mais ou menos onde eu quero aqui do meu céu e vou dar um confirma. Cara, ficou meio estranho, né? Ele ficou passando por cima de tudo aqui, não ficou uma coisa muito legal, não ficou uma coisa muito interessante. Mas aí eu vou puxar essa minha imagem para dentro do grupo, ó. Legal, né? Quando eu puxei a imagem para dentro do grupo, ó, é o grupo aqui, tá vendo? O que é que acontece? Essa imagem está dentro do grupo e esse grupo está com uma máscara, né? E essa máscara, ela realmente funcionou. Por quê? Porque agora, olha que legal, se eu pegar aqui a ferramenta de mover, selecionar a minha imagem, clicar e arrastar aqui para baixo, ó, tá vendo que a minha imagem lá de dentro é que está se movendo? É como se eu tivesse permitido visualizar apenas essa parte do céu da imagem. É uma coisa meio estranha, mas o mais legal é que eu posso dar, ó, um Ctrl T, né, de transformação para poder editar o tamanho dessa imagem, Ctrl T. E aí eu posso deixar essa minha imagem maior, eu posso deixar as árvorezinhas saindo aqui do muro, ou então virar horizontalmente aqui a minha imagem para colocar esse céu com essa luz vindo mais ali da direita. A gente pode fazer vários tipos de edição aqui e a imagem ela vai estar completamente ajustada aqui pra gente, tá? Então é muito interessante utilizar a máscara com o grupo e esse HDRI. E a parte interessante também de você utilizar um HDRI é que a gente pode agora trabalhar com a cor dele, ó. Eu vou selecionar aqui esse HDRI, essa cor, e a gente pode vir aqui em imagem, ajustes, exposição, aqui. E aí a gente pode começar a controlar essa exposição, ó, de ficar mais forte, é uma cena bem iluminada. E a gente pode mexer no deslocamento para iluminar mais ela como um todo, no gama aqui para deixar mais uniforme essa luz e tudo mais. E a gente pode ir trabalhando com essa cor, né? A gente pode ir controlando essa luz também aqui na minha cena, tá bom? Só que o que é que acontece? Esse céu, ele tem interferência apenas sobre a parte do background, a parte do fundo da minha imagem, né? A parte daqui da frente do meu render, ele não tá com essa interferência como toda. Aí eu teria que adicionar várias camadas aqui para poder fazer com que essa luz azul, que essa é uma luz azul, né? Ela incida sobre todo aqui o meu render. Então, esse processo ele ainda demandaria bastante atenção da minha parte, eu ainda precisaria fazer uma série de edições para conseguir chegar num nível interessante, para conseguir chegar num nível legal. Daí o Photoshop veio com essa atualização que facilitou muito a nossa vida. Olha só, vou te mostrar aqui, tá? Para isso eu vou ocultar aqui esse meu céu 01 que eu acabei de criar, né? Esse céu que a gente utilizou aqui. E aí eu vou fazer de novo, mas dessa vez eu vou fazer com a edição do Photoshop, com essa atualização do Photoshop, para você ver que legal, que interessante. Nossa, eu estou usando muito essa versão, porque apesar de ter uma quantidade limitada, ela ficou muito boa. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, é bem rápido, é bem fácil, não precisa de um site externo para poder utilizar nem nada. É só você vir aqui, ó, eu vou utilizar de novo o meu canal de alfa. Mesma coisa, eu só preciso utilizar o meu canal de alfa para pegar a varinha mágica e conseguir selecionar o céu de uma forma adequada, de uma forma rápida e que fique boa a seleção, porque selecionando com a varinha mágica da forma correta que eu estou mostrando aqui, ó,
Com 2 cliques você consegue selecionar o céu. Pegando a varinha mágica e clicando na parte preta, o céu está selecionado. Se não fosse esse canal de alfa para selecionar esse céu, daria muito trabalho. E aí, olha só, eu vou selecionar aqui a camada do plano de fundo, né? Eu ocultei a camada do canal alfa e selecionei a camada do plano de fundo. E aí eu vou lá em editar e tem aqui, ó, substituir céu. Simplesmente, agora é muito importante que você esteja com a camada do plano de fundo selecionada. Tá vendo que eu selecionei, eu delimitei o céu e selecionei a camada do render, que é a camada do plano de fundo. Agora vai. Quando eu clicar aqui para substituir céu, ele tá dando uma carregada, ó, mas foi já, ele já colocou. É porque para essa cena esse céu não tá combinando não, mas eu posso clicar aqui, ó, nessa setinha para baixo para selecionar. Ele tem na verdade categorias aqui de céu, são 3 categorias. O negócio está começando, fica tranquilo, fica calmo, que o negócio está começando ainda. A gente não tem tantas opções, mas até tem como adicionar aqui embaixo, mas isso é papo para uma próxima aula. E aí o que é que a gente tem aqui? Eu tenho esses céus azuis, que é o que eu acho mais interessante para essa cena, né? Porque essa cena ela vai combinar bem com esse céu azul. E aí eu posso clicar, ó, basta você clicar, é um catálogo de céu aqui que a gente pode utilizar. Esse segundo ficou legal, esse terceiro também ficou legal, olha só, com mais nuvens, nuvens maiores, nuvens menores e tudo mais. A gente pode até sair puxando essa telinha aqui pro lado para conseguir enxergar melhor como tá ficando esse céu pra gente, ó. Essas nuvens assim, coisa bem dramática e tudo mais, beleza? Aí tem céu espetacular, né? Céus espetaculares. Olha, ficou legal esse também nubladão. E pores do sol, né? Pores do sol, a gente pode visualizar aqui como ficaria com o pôr do sol. Mas bom, você precisa ter noção, né, da sua cena, você precisa ter noção da sua imagem, porque poxa, cara, olha a luz que está sendo emitida aqui, tá brilhando pra caramba nesse meu render, essa luz, e a gente vê que o sol ele tem uma altura que não é uma altura assim de pôr do sol, isso aqui tá quase anoitecendo, daqui a 10, 15 minutos praticamente vai estar sem essa luz das nuvens, e aqui não é o que parece, né? Então você precisa ter noção de como está a sua luz, né? Do céu aqui, do sol. Esse posicionamento vai ser importante para você saber qual que se encaixa melhor. Dá para ver, né? Como eu falei, sair passando aqui, ó, e esse segundo céu foi o que ficou melhor. Para mim foi o que ornou melhor aqui com a minha cena. Claro que a gente ainda pode editá-lo e é isso que eu vou te ensinar a fazer agora. Então defini o meu céu. Depois que eu definir aqui o meu céu, o que é que vai acontecer? Olha só, eu posso configurar uma série de opções, ó. Esse deslocar aresta, a gente tem que soltar, tá? Às vezes a gente puxa aqui, ó, e não vê diferença nenhuma, mas tem que soltar o mouse, que aí ele vai mostrar. Essa deslocar aresta é justamente para que nas bordas ele faça um banho de luz, né? Um banho de luz e cor nessas bordas para que fique uma coisa mais homogênea, ó. Tá vendo, ó? Nas bordas, é o destaque que ele dá na borda aqui. Eu gostei mais ou menos puxado aqui para a esquerda, porque dá um destaquezinho legal, não tanto, tá? Você vai configurando no olho. Lembra que o Photoshop ele é assim, ele é totalmente configurável de forma visual. Você precisa ter noção do que você tá vendo, se tá ficando melhor ou pior, né? Olha só. Aqui estava 100%, eu vou diminuir um pouquinho, pronto, acho que ficou mais interessante. Esse brilho, olha, esse brilho é muito interessante porque é o brilho do céu, tá? E esse brilho do céu, ele interfere na cena também, interfere um pouquinho no resto da sua cena, mas interfere. E a gente pode controlar esse brilho aqui de uma forma super direta e super rápida. Eu posso controlar também a temperatura do meu céu, eu vou até aumentar um pouquinho porque ele estava tão azulado. Isso. Um pouquinho mais para a direita. E esse dimensionar a dimensão, é a escala desse meu céu. Você pode diminuir, agora também se diminuir demais ele faz isso, ó. Ele ficou menor do que o tamanho aqui da minha imagem, não ficou bom não. E a gente pode aumentar caso você queira. Eu acho que tá interessante aqui, 105, 100 mais ou menos. Uma coisa legal é que você pode mover o céu também, ó. Tô com a aba aqui de mover selecionada e aí eu posso puxar para cima, para baixo, um pouco mais para a direita, porque às vezes a gente aumenta essa dimensão e aí puxa ele mais para cá, ó. Ah, ficou massa, tá ficando legal, né? Puxa ele mais para cima
E aí tá ficando essa nuvenzona maior aqui do lado esquerdo. Eu tô gostando, eu tô achando interessante, ficou bom, ficou legal. Ah, tem o virar também que a gente inverte, ó. Tá vendo que a marca aqui da nuvem, ela tá ficando agora pra direita. Achei mais interessante ainda. Tô gostando, realmente tá ficando uma configuração bem bacana desse meu céu pra gente visualizar. Aí tem lá, ajustes de primeiro plano. Isso aqui é muito interessante porque a iluminação, ó, que ele vai desempenhar em relação ao primeiro plano, que é como se fosse essa primeira parte aqui, sabe? Perto do céu, ele faz um banho de luz, aonde tem essa seleção batendo ali, ó. Só para você ver aqui a diferença, tá vendo um brilhozinho de luz que está sendo jogado aqui? Olha só, eu gostei, eu acho que para trás está ficando mais interessante, tá formando um brilhozinho bacana aqui. E ajustes de cor, ele tá realmente configurando a cor que isso daqui vai ficar. Eu vou jogar para a direita, por quê? Porque se eu tenho um céu tão azul, ele deveria jogar uma luz azul na minha cena. Então por isso que eu vou jogar ele mais para a direita. Mas vejam que eu estou visualizando aqui o que ele está fazendo para poder sair controlando. Por quê? Porque não adianta você tentar decorar todos esses pontos. Não decora não, pelo amor de Deus. Vai, só aprende aonde configura, né? Essa história de selecionar, ir para a camada certa e abrir em editar e substituir céu, pronto. Aí quando você abrir essa abinha, cara, você vai aqui editando para poder ele ficar visual, tá bom? Uma parte importante é que você coloque aqui em novas camadas, que é para que ele crie isso daqui, ó. Quando você apertar em OK, ele cria umas novas camadas, ele cria aqui um grupo de substituição de céu e olha que interessante, a gente pode ver o nosso antes e depois desse meu céu. Não é legal? Então, ó, é muito interessante porque até se você quiser editar depois, cara, sabe que eu não gostei dessa minha cor de primeiro plano, eu queria uma luz diferente. É só você clicar aqui, ó, 2 vezes, eu vou até puxar aqui para baixo. E aí você pode começar a editar, ó, que aí você vai mexer nessa luz do primeiro plano que o céu está emitindo em relação ao seu projeto. Então, quando ele cria esse grupo totalmente editável aqui, é muito bacana porque você tem a opção de tá mexendo, tá colocando uma pessoa, tá colocando alguma coisa ali e tá achando que essa luz passou do ponto, você precisa baixar um pouquinho essa luz que ficou muito forte, você vem aqui e troca. Então é muito interessante, eu posso até tirar a minha seleção aqui pra gente enxergar o antes e depois, olha só que legal, vou dar um Ctrl 0 aqui, o antes e depois. Tá vendo que ele, além de editar o céu, ele também faz uma edição no resto da cena como um todo e isso é muito bacana. Eu, sinceramente, eu adorei, eu gostei muito dessa opção do Photoshop de fazer isso, porque ele dá essa possibilidade de editar não só o background, não é uma edição que você faz só no fundo da cena, é uma edição que ela perpetua por todo e de uma forma rápida. Uma das coisas que você precisa ter em mente é que quando você está fazendo um TCC de arquitetura e urbanismo ou um projeto qualquer, você não tem tempo a perder. Então, se você quer deixar esse céu mais bonito, quer deixar isso com uma qualidade incrível, olha só que coisa interessante, olha só que legal como a gente pode editar, né? A gente pode abrir aqui simplesmente 2 camadas, a camada do render e a camada do alpha, selecionar aquele céu e apertar na opção de substituir, já vai ficar com um resultado incrível. Então eu espero que você tenha gostado dessa dica. Na verdade foram 2 dicas, né? Foram 2 formas de mexer nesse céu, de alterar, de substituir esse céu. A primeira que era uma forma mais antiga, que dá um pouco mais de trabalho, e a segunda é essa versão nova do Photoshop. Me conta o que é que você achou, me conta se você gostou, se você achou interessante, eu quero saber sua opinião sobre essa nova forma de editar no Photoshop. E é isso, espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo, tem muita coisa boa sobre TCC, sobre arquitetura para você por aqui, tá? Até a próxima, tchau, tchau!